Se você acha que fazer cirurgia bariátrica é só ir lá operar e depois você não tem mais que se preocupar, você pode estar muito, muito enganado. Meu nome é Tamla, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atuo com pacientes de pós-operatório de cirurgia bariátrica e pré há mais de 10 anos. E uma das coisas que eu mais escuto é que muitos pacientes não conseguem entender o que tem que mudar no pós-operatório, mas afinal de contas não é só parar de comer? E se a gente for entender que um pós-operatório é você que constrói, o médico faz ali a cirurgia, isso é uma parte do tratamento, o resto é você, a gente pode entender que existem hábitos fundamentais que você vai ter que adotar para poder ter uma vida muito melhor no pós-operatório e realmente emagrecer com saúde e não somente diminuir números na balança. Então eu separei aqui 5 hábitos fundamentais para você fazer no seu pós-operatório. Se você ainda já é operado e ainda não fez, para você começar agora, para você ter uma bariátrica de sucesso. Primeira coisa que a gente precisa entender é que você vai ter que mudar a sua alimentação. Mas, Tamara, isso não é óbvio? Pode ser que sim, pode ser que não. O óbvio precisa ser dito, mas quando eu digo falar de mudar a alimentação, é mudar uma alimentação para um pós-operatório de bariátrica e não para uma dieta comum. Porque a pessoa que não fez a bariátrica e vai mudar a alimentação para emagrecer é um caso. Bariátrica, você precisa ter alguns marcadores específicos, como por exemplo, mudar a sua ingestão de proteínas, você vai ter que adequar o consumo de carboidrato, vai ter que diminuir açúcar, se não zerar na maior parte das vezes. E isso implica em você organizar a tua casa. É difícil a gente fazer alguma mudança quando o ambiente não ajuda. E ambiente não são as pessoas necessariamente, mas o seu armário, a sua geladeira, a sua lista de compras. Então, por exemplo, vamos supor que na sua bariátrica, a sua nutricionista falou: não coma doces por 6 meses. Não coloca doce na sua casa, se possível. Ou coloque exatamente o que as pessoas comem e não a sua quantidade junto. Então, é preciso que você organize. Nunca vai ser um momento perfeito, a gente nunca está no momento ideal, tô isolada do mundo para operar, a gente profissional sabe disso, mas é preciso diminuir os riscos. Então, quando eu falo mudar a alimentação, é mudar uma chavinha dentro da sua cabeça que começa dentro de você, nas suas escolhas. Então, se eu for, por exemplo, comer no shopping e eu sou bariátrico, eu vou dar preferência para algum tipo de alimentação que de repente as pessoas que estão comigo nem estão pensando sobre isso. Isso é algo que diz respeito a mim, a minha alimentação, ao meu processo. Então, ter este hábito de organizar o seu armário, planejar a sua lista de compras, fazer escolhas intencionais, é algo que você vai ter que começar a mudar, se não antes da bariátrica, imediatamente depois, para sempre, para que você sempre esteja dentro daquilo que é saudável para você. O segundo hábito fundamental é atividade física. Mas, Tamara, eu não gosto de atividade física, eu não gosto, o que eu faço? A dura verdade é que, meus amores, a gente precisa se movimentar. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. E quando a gente não se movimenta, o nosso corpo vai tentar compensar isso de alguma forma e não é da forma que a gente quer. Então, atividade física não é uma coisa necessariamente que você precisa obrigatoriamente amar para fazer. É que nem tomar remédio, você toma porque é importante. Faz sentido? Eu sei que para algumas pessoas isso te incomoda. E tem muitas pessoas que vão falar assim: eu não vou fazer. Mas isso tem consequências que não são as consequências boas que a gente quer para um pós-operatório. E não é necessariamente você tem que correr 15 km por dia, fazer 75 mil vezes de academia na semana. Não é isso, mas dentro de um limite saudável para você e que te dê resultados. Então, a atividade física, ela é algo necessário. Ela não é algo, não é um lazer. Mas também não tem pessoas que substituem a compulsão alimentar por uma compulsão por atividade física? Sim, tem pessoas que substituem. O que não significa que vai ser o seu caso e nem que é aquilo que a gente está buscando. É mais interessante e muito mais estável que você faça algo intencionalmente porque você entendeu um processo, porque você decidiu fazer aquilo e você vai por uma disciplina pessoal, do que fazer aquilo por um desequilíbrio emocional, entendeu? É mais chance de você seguir isso ao longo prazo. Então, a atividade física é o segundo hábito fundamental que você tem que incluir na sua rotina. Um outro hábito, que é um hábito comportamental, não é muito falado, é você adquirir o hábito de dizer não. Para quem? Para você mesmo, para suas vontades, para o seu automimo, para os seus desejos impulsivos. Aprender a dizer não para você, se dar limites e dizer não para o outro. Vou dar exemplo.
Como que seria eu dizer não pra mim? Vamos supor que eu chegue cansada do trabalho e aí eu tô estressada e aí eu falo, não, gente, eu mereço, eu tô querendo alguma coisa que me deixe alegre. E muitas vezes isso é comida. Eu quero comer uma coisa gostosa em frente à televisão, ou eu quero só cozinhar uma coisa gostosa e comer em paz. Eu preciso dizer não pra mim, porque muitas vezes isso aqui eu tô me mimando, porque eu mereço, porque eu tive um dia estressante. Acontece que este comportamento vai comprometer o seu processo de pós-operatório. É um crime se mimar? De forma alguma. Mas, se compromete um objetivo maior que você tem, você precisa dizer não. Você precisa falar pra você, Tamara, eu não vou fazer isso porque eu preciso resolver essas coisas. Eu me amo além do meu estresse, entendeu? E qual que seria o exemplo de dizer não para as pessoas? Você foi lá na casa da sua tia-avó, de 85 anos, que faz sobremesa todas as vezes que você vai visitar ela. Mas você fez a cirurgia bariátrica. Ela tá ciente. E ela vem te dar lá um pedaço de bolo e você não pode comer aquilo por enquanto. É importante você dizer não para ela. Fala, Iva, obrigada, mas hoje não vou comer. Vou levar para casa. E aí você dá para algum vizinho. Dizer não para as pessoas que falam, mas só um pedacinho, você vai morrer de comer um pedaço daqui. Dizer não para as pessoas que talvez tentem falar para você, nossa, mas você não acha que você devia estar perdendo peso mais rápido? Não. Você não acha que você devia fazer tal coisa? Não. Porque quando a gente vai pondo limites nas pessoas, além da gente conseguir manter os nossos objetivos pontuais que muitas vezes não permitem essas saídas, a gente também vai se sentindo mais confiante, a gente vai conseguindo ter menos estresse com as pessoas, porque a gente não fica dizendo sim para tudo, indiscriminadamente, muitas vezes sob a pretensão de agradá-las, de não se sentir reprovada pelas pessoas. Então isso aqui a gente está falando de uma liberdade emocional. E esse dizer não é um hábito. Depois que você começa, é difícil parar. A gente começa a pegar gosto por dizer não, entendeu? Quarto hábito é planejamento. O que significa planejar a sua semana, os seus dias? É você ter uma ideia do que vai acontecer e se programar para fazer as coisas que você se propôs. Dentro disso, no contexto de cirurgia bariátrica, o que você tem que ter no bom planejamento? A sua rotina alimentar, então você precisa comer nos horários corretos. É importante ter uma rotina alimentar e uma rotina mais saudável, de acordo com os melhores estudos científicos, mostram que é uma pessoa que acaba tendo melhores resultados no pós-operatório no sentido de manutenção de emagrecimento. Você emagrece, você mantém, porque você tem uma rotina mais estável. Você sabe o que esperar e você já sabe o que você tem que fazer. Uma outra coisa do planejamento são as vitaminas, os exames, as suas consultas. Você já tem um planejamento diário disso quando é algo diário, como as vitaminas, por exemplo. Tem que tomar todo dia? Tem que tomar todo dia. Como que eu vou lembrar disso? Pondo na sua agenda, pondo um despertadorzinho para você tomar, entendendo a tua rotina. Outra coisa importante é encaixar a atividade física. Então, Tamara, eu acho que eu não tenho tempo. Vamos testar, vamos ver como que é a tua rotina. Às vezes o tempo que você gostaria de ter seria ir na academia às 8 horas da manhã. Às vezes o tempo que você tem é 4:30 da tarde. Vamos planejar para que você consiga ir na academia em qualquer horário. Lembra, o planejamento ele te ajuda, ele te dá um guia de onde você tem que chegar, baseado nos teus objetivos. E muitas vezes a gente está tudo bagunçado, a gente vai fazendo as coisas um dia de cada vez. Vamos ver como é que vai ser hoje, eu vejo o que eu faço. Nesse eu vejo o que eu faço, eu já misturei cansaço, estresse, ansiedade, raiva. Eu já me atropelei no tempo, eu não tenho as coisas que eu preciso para fazer algumas coisas e aí eu não faço. Com comida é muito assim. Eu como o que tem no dia. Aí se no dia tem macarrão e eu tô com muita vontade de macarrão, eu como. Se no dia tem macarrão e eu não quero, eu não como, fico em jejum, não como nada, chega à noite tô morrendo de fome. Então o planejamento ele te ajuda a ter uma vida mais organizada, mais centrada. E o último hábito fundamental que eu considero é o automonitoramento regular. O que é automonitoramento? É quando eu me responsabilizo em monitorar como eu estou para tomar decisões de forma rápida. Por quê? Porque corrigir 7 passos errados para a esquerda ou para a direita é mais fácil do que eu corrigir 7 quilômetros. Entende? Pensa numa rodovia, você fez um retorno rápido, você chega mais rápido no seu destino do que você fazer um retorno lá no Castelo Branco, ter que voltar. Então, o automonitoramento, ele te diz, ele te dá essas dicas. Monitoramento no quê? No seu peso, então numa balança, em que você consegue ir lá e olhar, tá 2 quilos a mais aqui, o que aconteceu esse mês? Deixa eu rever a minha alimentação. Quando você monitora o teu estresse,
Quais são os pontos de estresse que eu identifico em mim? Pensamento acelerado? Uma fala mais atropelada, até parecido com uma gagueira? Quando eu começo a ter aqueles twitches assim no olho? Quando eu começo a ficar irritadiça e começo a descontar mais nas pessoas ao meu redor? Quando eu tenho muita tensão muscular e quando eu vejo eu tô toda travada aqui, ó, nem consigo relaxar, me sentir bem? Quais são os pontos que eu preciso observar diariamente para entender se eu tô bem ou se eu não tô e se eu preciso de ajuda ou não? Por quê? Alimentação, suplementação e equilíbrio emocional te ajudam a permanecer melhor no pós-operatório. E entre parênteses, gente, na vida também, né? Não só na cirurgia bariátrica. Então, esses são 5 hábitos fundamentais que eu quero que você pratique para que você tenha uma vida muito mais saudável e equilibrada na sua cirurgia bariátrica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E se você considera mais algum hábito fundamental ou tem dúvidas sobre algum desses pontos, coloca nos comentários aqui embaixo que a gente vai conversando. Até o próximo vídeo.